Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Gustavo e quando eu conheci a Rose, eu queria que ela sofresse por ter cruzado meu caminho, mesmo ela sendo uma mulher incrível. Mas dentro de mim só existia o desejo de fazê-la infeliz. Tudo porque ela tirou a minha tia da religião que frequentávamos e a levou para uma igreja evangélica. A verdade era que eu detestava os crentes. Minha tia Josefa ficou muito doente e não encontrava cura. Gastamos muito dinheiro nessa época e nada a ajudava a melhorar. Cada dia que passava, ela ficava ainda mais debilitada. Sabendo da condição da minha tia, uma vizinha perguntou se ela queria que uma irmã da igreja viesse em casa orar. Na hora eu disse que não. Mas minha tia não me deu ouvidos e disse para a dona Cleusa trazer a irmã para orar. Eu fiquei furioso, mas eu não retruquei, porque a minha tia estava muito fraquinha e desesperada pela cura. Mas eu já pensei comigo, mais uma irmã velha e coroca para iludir a pobrezinha. Mas a minha surpresa foi me deparar com uma moça jovem, bonita, bem arrumada de saia, salto alto e perfumada. Ah, e com um português corretíssimo. Ela foi onde a minha tia estava, conversou um pouco, falou sobre a palavra e o que Deus tinha para fazer na vida dela. E depois fez uma oração. A minha tia chorou tanto que eu fiquei assustado e pedi para aquela moça ir embora. Rose então se levantou e fez o que eu pedi. A tia Josefa era como uma mãe para mim, até porque eu havia sido criado por ela. Os meus pais haviam morrido num acidente de carro quando eu ainda era apenas um bebê. E ela ficou comigo e me criou como um filho. Não havia acepção em casa e tudo era dividido igualmente. Eu acho que o único egoísta da família era eu, sei lá. Eu reconheço, sabe, que eu era um rapaz maldoso e eu nunca fazia nada para alguém se não houvesse alguma coisa do meu interesse. Dei muito trabalho para minha tia e nem por isso ela abriu mão de mim. Pelo contrário, ela sempre tentava me trazer para perto, me aconselhava, me dava bons conselhos e queria que eu tivesse um bom futuro, sabe? Fosse um homem de responsabilidade. Mas eu era muito imaturo e, para piorar, eu era viciado em bebida e em jogos. Por eu ser o mais velho, eu cuidava do mercadinho da minha tia e ela confiava plenamente em mim. Mas eu a roubava, não trabalhava direito e fazia tudo de qualquer jeito. E o dinheiro que entrava
eu enfiava metade no meu bolso. Eu não tinha compaixão do sacrifício que ela fazia para cuidar de nós, porque o meu tio tinha arrumado uma mulher e ido embora de casa. As coisas começaram a desandar. A minha tia precisou fechar o mercadinho por conta da doença e da minha falta de comprometimento. Eu tive que arrumar um emprego, mas não parava em nenhum. Sempre inventava uma desculpa. Os dias foram passando e eu percebia a melhora da minha tia. Ela já conseguia levantar, andar e até ir ao banheiro sozinha. Não sei como, mas sei que Rose passou a frequentar nossa casa todos os dias. Ela aparecia e eu via como a minha tia gostava da companhia dela. As duas se davam super bem. Tia Josefa começou a mudar o linguajar e até já falava como a moça, o que me deixava irritadíssimo, porque ela mudou rapidamente e não queria mais frequentar a nossa religião, que antes era extremamente importante. Rose não fazia nada para mim. Ela era uma moça agradável, mas eu peguei birra dela. Eu achava que ela era muito perfeitinha e que aquilo era uma farsa. Ela não podia ser boa daquele jeito o tempo todo. Ela deveria fazer as coisas erradas. Não era possível. Eu ficava me remoendo, até que tive a ideia de seduzi-la e tirá-la da igreja. Eu queria ver até onde ia a fé dela. Fingi que queria conhecer a palavra que ela ensinava minha tia e passei a frequentar as aulas de ensino. E para minha surpresa, no dia do meu aniversário, Rose me presenteou com uma Bíblia e me disse: Gustavo, aqui está o segredo da sua vitória. Medita nela, que você vai ver como a sua vida vai mudar. Quando eu recebi o presente, eu perguntei se podia dar um beijo no rosto dela em forma de agradecimento. E Rose disse que sim. E eu não pensei duas vezes e tasquei um beijo na sua boca. Rose me olhou assustada. E antes que ela dissesse qualquer coisa, eu falei que estava apaixonado e que queria namorar com ela. Sempre usando de palavras sábias, aquela moça me disse que estava orando a Deus e que não ia se aventurar numa relação sem ter a certeza de que era a vontade de Deus. E que, se eu gostasse de fato dela, eu iria ter paciência e orar também. Assim, nenhum dos dois cairiam no engano. Eu não gostei da resposta dela. Eu falei que aquilo era uma bobagem, que onde já se viu orar para Deus para namorar? Rose sorriu e disse que um dia eu entenderia como as coisas com Deus funcionam. Uma vez, eu ouvi Rose falando para minha tia que ela queria um rapaz trabalhador, que fosse respeitoso e que amasse a Deus em primeiro lugar. Eu achei tudo aquilo ridículo. Mas eu estava tão decidido a estragar a vida dela que me apresentei
como esse rapaz. Arrumei um emprego e comecei a ler a Bíblia para ter o que falar com ela. Além disso, ouvia os louvores que ela gostava. Era um plano que eu tinha traçado. Minha tia gostou de ver o meu novo comportamento e passou a falar de mim para Rose, mas a moça não me dava confiança. Até que um dia eu a agarrei e a beijei na marra. Minha tia tinha ido estender a roupa no varal e ficamos só nós dois na cozinha. Rose não se intimidou e me deu um tapão bem forte no ouvido, que eu nem sei como não fiquei surdo. E ela me disse para eu nunca mais me atrever e que da próxima vez a coisa ia ficar pior. Aquela moça delicada estava me ameaçando e eu ri da cara dela. Vai fazer o quê? Vamos, me diga. O que a Santinha vai fazer? Rose era branquinha, mas eu a deixei tão nervosa que ela ficou vermelha, parecendo um pimentão. E quando a minha tia entrou na cozinha e viu Rose daquele jeito, ficou preocupada. O que foi, Rose? Nada, dona Josefa. Está tudo certo já. Foi somente o Gustavo que fez uma infeliz brincadeira. Quer saber, moça? Eu nem estou tão interessado em você. E te acho sem graça, sem sal, sabe? E eu gosto mesmo. É de mulheres sensuais, sedutoras, e não um tipo feito você. Minha tia pediu para que eu calasse a boca e eu saí, deixando as duas conversando na cozinha. Depois daquele ocorrido, Rose continuou frequentando a nossa casa e não deixou de ser respeitosa comigo. Mas eu a provocava, sabe? E ela não saía do salto. Era incrível como ela permanecia calma com as minhas afrontas. Voltei para minha religião e caí de vez nas bebidas e nas jogatinas. E não tinha perspectiva. Pedi a conta do meu trabalho e deixei a vida me levar. Todo dia era a mesma coisa. Eu acordava e ia para o bar. Voltava bêbado e assim eu seguia. Me afundei em dívidas e precisei recorrer a um agiota e acabei fazendo um empréstimo com ele. Mas, ao invés de pagar as contas, arrumei mais contas e não consegui pagar nada. Comecei a fugir desse homem como o diabo fugia da cruz, até que um dia ele me encontrou e me deu uma surra, mas uma surra tão grande que eu fiquei de cama por uma semana, sem conseguir me levantar, nem para ir ao banheiro. E teve mais. Ele entrou na casa da minha tia, levou a televisão, o computador, a bicicleta e até algumas joias que a minha tia guardava com carinho. Eu me senti um lixo, sabe? Porque além de me afundar, eu estava afundando também a minha tia. E ela não merecia passar por aquilo. Eu prometi que ia mudar e que alguma coisa dentro de mim estava mudando.
e que, se possível, ela voltasse a confiar em mim. Demorou um pouco para eu me ajeitar e tomar jeito, sabe? Mas me ajeitei, mesmo no fundo do poço e sem saber fazer nada, eu corri atrás. Aos 23 anos, eu terminei os meus estudos e consegui um emprego de auxiliar de cozinha. Não me pergunte como, mas eu vi uma placa de precisa e fui conversar com o dono. Contei que não sabia fritar nem um ovo, mas se ele me desse uma oportunidade, eu iria aprender. Deus tocou naquele homem e ele me concedeu a vaga e pediu para o cozinheiro me ensinar a fazer tudo. E ali, naquele restaurante, eu aprendi a cozinhar, desde um prato simples até o mais sofisticado. Parei de beber e jogar, e minha vida começou a entrar nos eixos. Um dia, minha tia me convidou para ir na igreja, e eu relutei por algumas vezes, mas acabei a acompanhando. Antes de entrar na igreja, ela me falou: seja aberto, não relute e nem seja preconceituoso. Deixe a palavra falar com você. Quando chegamos, fomos recebidos por um irmãozinho e por Rose. Ela nos cumprimentou e nos conduziu até o nosso assento. Minha tia optou em sentar lá na frente, perto do altar, porque ela falava que na frente a bênção chegava mais rápido. E eu fiquei no fundo mesmo, porque eu não queria que ninguém me visse, que ninguém falasse comigo. Eu só queria estar ali, apenas isso. Eu gostei de tudo, sabe? Gostei do que ouvi naquela noite. Gostei das pessoas, gostei do pastor e gostei também de ter visto a Rose. Passei a frequentar os cultos e a minha vida foi melhorando. Fui crescendo profissionalmente, recebi uma promoção no trabalho e até aumento de salário. Tudo estava indo de vento em polpa. Fiz amizade com alguns irmãos da igreja e fiquei sabendo que tinha um rapaz que era interessado em Rose. Não sei porquê, mas na hora que eu fiquei sabendo do interesse do rapaz, alguma coisa dentro de mim acendeu. Eu fiquei encucado, sabe? E toda vez que eu via a Rose conversando com o moço, eu achava que os dois já estavam namorando. Era até engraçado. Falei com a minha tia e perguntei como a gente fazia para orar a Deus e pedir uma pessoa para ele. A minha tia não soube me explicar direito, mas deu para entender. Então, eu passei todas as noites, dias e toda hora que eu pensava em Rose, eu pedia para Deus para Ele me dar uma chance com ela, se fosse da vontade dele, porque a minha já era. Eu iria fazê-la feliz. Comecei a gostar da Rose de verdade e procurava sempre estar perto dela. A levava para casa e não tentei mais nenhuma gracinha. Eu queria tudo certo, sabe? Teve um dia que eu perguntei se ela gostava de alguém e ela disse que sim e que gostava muito, mas que ainda estava orando e que ela não tinha pressa.
Eu fiquei um pouco chateado por saber que ela estava gostando de alguém, mas eu não desisti e continuei orando. Rose fazia aniversário no dia 24 de janeiro e eu aproveitei essa data para presenteá-la. Mas eu não sabia muito sobre ela e nem do que ela gostava. Por isso, eu dei 3 opções de presente. Falei que ela podia escolher um relógio, uma Bíblia ou um perfume da marca que ela quisesse. Rose riu e disse que eu não precisava me preocupar e que qualquer coisa que eu desse sendo de coração, ela receberia com muita alegria. Ela não me ajudou na escolha. Então, para não errar, eu comprei os 3. Eu vi a felicidade nos olhos dela e pela primeira vez eu percebi que ela sentia alguma coisa por mim. Aproveitei a ocasião e a pedi em namoro. E sem relutar, Rose disse que sim. Eu nem acreditei. Começamos a namorar e depois de 1 ano de namoro, nos casamos. E eu me converti, me tornei pastor e hoje eu e minha esposa pastoreamos uma igreja. Tempos depois, Rose me entregou um diário e falou para eu ler. A Rose nunca desistiu de mim. Inclusive, ela já gostava desde o começo, porque tinha uma página que estava escrito assim: Deus, eu gosto demais do Gustavo, mas eu preciso de um sinal. Se for ele, no dia do meu aniversário, que ele me presenteie e me peça em namoro. Minha esposa é uma mulher de oração e não faz nada sem a resposta de Deus. E eu aprendi com ela a também esperar no Senhor. Demorou para eu entender os planos e os propósitos de Deus, mas entendi que aquilo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir.